capítulo 8, a partir do versículo de número 41, do 41 ao 55. Olha só. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Quantos dizem amém? Eu vou pregar hoje, dentro dessa temática, eu vou colocar um subtítulo para hoje: milagre não é de quem chega primeiro. Será que você pode repetir isso? Será que você pode dizer isso para alguém? No mundo, a maioria das coisas é de quem chega primeiro. Na maioria dos lugares, principalmente no Brasil, onde eles distribuem senha para quem chega primeiro, principalmente em estabelecimentos públicos. Mas essa ideia de quem chega primeiro, ela não serve para dentro deste contexto, porque o texto diz que Jairo chegou primeiro. Mas quem recebeu o milagre primeiro foi a mulher. No mundo espiritual, milagre não é de quem chega primeiro. Eu sei que alguns crentes que estão na igreja há décadas e chegaram aí na igreja junto com Daniel Berg, Gunnar Wingren, e se sentem no direito de ter mais oportunidades, maiores privilégios do que aqueles recém-convertidos. E eles se surpreendem quando, na vida cristã, pessoas que chegam depois alcançam milagres, favores de Deus, e aqueles crentes que se achavam no direito de receber primeiro, ficam perguntando: por que Deus fez isso? Eu estou aqui desde o início, eu que merecia isso. Mas eles se esquecem que milagre não é de quem chega primeiro. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, e no caminho, e a caminho da casa de Jairo, uma mulher, diz a Bíblia, que sofria de uma hemorragia.
não por 12 anos continuamente, porque ninguém viveria se sangrasse 12 anos seguidos, mas a hemorragia vinha e voltava continuamente. E a Bíblia diz que ela tinha gastado todos os seus bens tentando curar-se e ninguém pôde ajudá-la. E ela chega depois de Lázaro ter feito um pedido. E ela recebe o seu milagre primeiro. Isso nos ensina algo profundo, que Deus não trabalha por ordem de chegada, mas pela disposição da nossa fé. O texto bíblico destaca dois personagens principais, Jairo e a mulher. Vamos comparar os dois? Jairo era rico. A mulher era pobre. Ela tinha gastado todos os seus bens. Jairo, quando chegou, ele foi bem recebido. Os discípulos disseram: Senhor, ele é digno do que o Senhor faça isso, porque ele é gente boa pra caramba, ele é o chefe da sinagoga. Jairo chegou, foi bem recebido. Eles abriram caminho para Jairo chegar-se até Jesus. A mulher teve que ir por detrás, na mesma direção da multidão. Jairo tinha status na sociedade. A mulher, nem nome ela tinha, ou não foi mencionado aqui no texto. Ela era considerada impura, cerimonialmente impura. Porque na lei mosaica, quando a mulher estava no seu período menstrual, ela era considerada cerimonialmente impura. Jairo era respeitado. Esta mulher não poderia estar ali. Ela não era respeitada. Jairo foi identificado pelo nome. Essa mulher, nem o nome dela é mencionado. Jairo era chefe da sinagoga, ele organizava o culto, ele direcionava como as coisas aconteciam dentro da liturgia do culto judaico. Essa mulher não podia nem frequentar a sinagoga. Jairo dava ofertas porque tinha recursos. Essa mulher não tinha nada, ela tinha gastado todos os seus recursos com esta doença. E aqui nós vemos esse paradoxo interessante. Uma pessoa que diante dos homens tinha tudo, diante de uma pessoa que diante dos homens não tinha nada. E essa mulher entra e recebe primeiro o milagre. Atos 10, 34 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Os recursos, o dinheiro, o patrimônio impressiona pessoas. Mas Deus não se impressiona com os nossos talentos, com aquilo que possuímos, com a roupa que nós vestimos, com a casa que nós moramos, com as coisas materiais. Isso impressiona pessoas. E nós aprendemos algumas grandes lições nestes dois milagres que eu começo a listar para vocês. Primeiro, as necessidades igualam a todos. As necessidades, os problemas, igualam a todos. Porque Jairo, tendo tudo o que as pessoas consideravam ser alguém bem-sucedido, ele tinha um problema que só Jesus podia resolver. Essa mulher, não tendo nada, tendo gastado todo o seu dinheiro tentando resolver o seu problema, recorreu a Jesus. Quando os problemas chegam, as pessoas perdem a sua etiqueta, as pessoas abrem mão do orgulho. Um homem respeitado como Jairo se prostra aos pés de Jesus. A mulher cananeia
A Bíblia diz que ela não se importou com a rejeição dos discípulos, mas ela clamou a Jesus. Porque as necessidades, elas igualam todas as pessoas. Os problemas igualam todas as pessoas. As enfermidades, quando afligem o ser humano, igualam todas as pessoas. O dono da Apple, o fundador da Apple, que morreu alguns anos atrás, sendo um dos homens mais ricos do mundo. A Apple é uma das poucas empresas cujo valor já excede a $1 trilhão. Ele morreu de uma doença incurável, tendo todo o dinheiro do mundo para pagar os melhores tratamentos, mas nem todo o seu dinheiro foi capaz de salvá-lo da enfermidade, porque os problemas, as lutas, igualam as pessoas. Bem interessante que o lugar de encontro de Jairo, desta mulher, foi no mesmo lugar, aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus, nós somos iguais. Não há grande, nem pequeno, importante, rico ou pobre. Porque quando nós nos dobramos aos pés de Jesus, reconhecemos a nossa incapacidade de resolver os nossos problemas. O texto bíblico narra alguns detalhes importantes, eu vou falar alguns deles. Um deles, o texto diz que a menina tinha quantos anos? 12 anos. Há quantos anos esta mulher sofria desta doença? 12 anos. Enquanto a vida começava para uma, para outra a vida estava sendo consumida pela dor. E diante desses dois cenários, estava ali uma multidão que apertavam a Jesus por vários motivos. Alguns criam em milagres, outros apenas estavam ali para observar, para ver milagres, e outros também estavam ali para criticar a Jesus. Porque nós sabemos que nem todos que seguem a Jesus estão comprometidos com Ele. Nem todos que seguem a Jesus têm o mesmo coração, têm o mesmo propósito, o propósito de agradar, de servi-lo de todo o coração. Então a primeira lição que eu aprendo aqui é que aos pés de Jesus nós nos igualamos. Quando nós nos dobramos diante de Jesus, esse é o lugar, é a cadeira, é a posição mais alta que alguém pode ocupar, é aos pés de Jesus. Segunda lição que eu aprendo aqui: a sua fé determina a hora do seu milagre. Não é a vez de chegada, não é o fato de chegar primeiro, não é o fato de ser importante, de ser relevante na sociedade, de ter recursos, de ser respeitado, de ter status. Mas é a fé. A fé determina a hora do seu milagre. A mulher que fora curada, a sua fé já estava pronta. Por quê, pastor? Porque as lutas, as adversidades, elas nos preparam mais rápido para o nosso milagre. Eu sei que é uma verdade que nós não gostamos de ouvir, e poucos falam amém para esta verdade. Mas às vezes nós não entendemos porque passamos por determinadas lutas, por determinadas aflições. Mas lá na frente, quando nós recebemos a resposta de Deus, nós vamos entender que Deus tinha um propósito em tudo que nós estávamos passando, e aquele processo, aquela luta, aquela adversidade serviu para nos preparar para o momento do milagre, serviu para nos amadurecer. Deus não permite uma tribulação maior do que a nossa capacidade de suportar, diz a Bíblia.
Não adianta o diabo querer trazer o fogo da provação na nossa vida, porque o controle do termômetro está nas mãos de Deus. É Ele quem determina a temperatura. A mulher estava com sua fé pronta. Jairo precisava ainda de ser trabalhado. Porque quando Jesus parou, e ele foi dar atenção àquela mulher, chegou alguém da casa de Jairo e disse: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, porque sua filha morreu. Não deu tempo, não vai dar tempo. Aí Jesus, olhando para Jairo, disse: Jairo, não temas, crê somente. Naquele momento a sua fé titubeou, porque Jairo estava esperando uma cura. Jairo estava esperando que Jesus chegasse com a sua filha em vida e a curasse como havia curado tantos outros. A segunda lição que eu aprendo é que a nossa fé determina a hora do seu milagre. Por que você não crê de uma vez por todas que Deus vai fazer na sua vida aquilo que Ele prometeu? Por que você não descansa? Por que você não dá um culto em ações de graças pelo milagre que Deus te prometeu? Pastor, eu estou esperando chegar o meu milagre para dar o culto. Dar o culto depois do acontecido é fácil. O difícil é antes de acontecer, é você levantar as mãos e glorificar a Deus, dizendo: Deus, ainda não chegou, mas eu tenho certeza, a minha fé diz que a minha hora está chegando. O leproso, de Mateus capítulo 8, que chegou diante de Jesus, ele disse: Jesus, quando Jesus desceu do monte, ele chegou e disse: Jesus, nessa hora aqui, 9 horas da manhã, se o Senhor quiser, eu posso ser curado agora. Se o Senhor quiser. Porque no que depender de mim, eu creio que o Senhor pode fazer agora. Mas depende do seu querer. Aí Jesus não titubeou, disse: quero, fica limpo. E no mesmo instante, aquele leproso foi curado. Jesus declara em Marcos capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crer. Tudo. Pastor, o problema que eu estou passando é muito difícil. Tudo, está incluído no tudo. Pastor, você não sabe, a minha situação é irreversível. Não tem como reverter essa situação, porque o juiz já decretou, já bateu o martelo, já deu o veredito. Eu tenho uma boa notícia para você. Você sabia que você pode reverter um veredito de um juiz? Como, pastor, se reverte um veredito de um juiz? É você apelar a uma corte superior. E eu e você temos acesso a esta corte superior. Você tem um Deus nos céus e Ele pode reverter esse veredito. Nessa noite, se você está diante de uma situação impossível, de um veredito contrário, você apele à corte superior. Você levante as suas mãos e diga: Deus, eu sei que tudo podes. No momento em que a pessoa crê de verdade, o milagre já foi determinado no mundo espiritual. Meu irmão, o milagre que você espera, o milagre que você precisa, Deus já te deu. É só você trazer a sua fé ao encontro desse milagre. É só você crer e juntar a sua fé à vontade de Deus e trazer esse milagre à existência. Porque a Bíblia diz: tudo é possível ao que crer. Deus já providenciou tudo para você. A ideia que alguns crentes têm é de que Deus fica no céu correndo de um lado para outro, dizendo: anjo, vai lá dar uma bicicleta para aquele menino que está orando agora. Anjo, vai agora, traz um fígado para aquela pessoa que está precisando de um transplante. Anjo, vai lá dar um coração para aquela criança que precisa do coração. Anjo, dá um carro, dá uma casa. Meu irmão, Deus não é assim. Chegar no céu, Deus não está lá. Alguns irmãos que dizem que teve arrebatamento ao céu, dizem que viu Deus despachando.
uma mentalidade limitada para um Deus infinito. Então como é que você sabe? O que a Bíblia diz com relação a isso, pastor? Efésios diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Aonde? Nas regiões celestiais. Qual é a senha? Em Cristo Jesus. Tudo o que você precisa, Deus já providenciou. Tudo. Moisés chegou diante para Deus e dizendo: Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Olha aí, Deus, montanha de um lado, montanha de outro, o exército de Faraó aqui atrás de mim. E agora, Deus? E agora? Deus disse: Moisés, o que você tem na sua mão? Ah, um pedaço de pau. É isso que você precisa. Essa é a chave que eu te dei para você abrir, Moisés. Liga a chave. Moisés pegou aquela vara e fez igual a minha mãe fazia quando ia bater na gente. Pá! E o mar tomou uma varada e abriu. Por quê? Porque aquilo que Moisés precisava estava ao alcance da mão dele. Tudo que você precisa está ao alcance da sua fé. Levante a sua mão assim, ó, levante a sua mão assim, ó, e creia de que tudo que você precisa, Deus já providenciou para você. Basta você, pela fé, tomar posse disso. Segunda lição: a sua fé determina a hora do seu milagre. Terceira lição: o poder de Jesus não sai das coisas, mas dele. E agora eu vou dar uma apertada agora. Jesus disse que de mim saiu o poder, não foi das orlas. A mulher tocou aonde? Nas orlas. Mas o poder saiu da onde? Porque no Novo Testamento, na dispensação da graça, o poder de Deus não está em coisas. Não está em objetos. Ah, pastor, mas eu fui na igreja que o pastor distribuiu o pão ungido. Você pode ver que atrás desse pão tem 100zão que você tem que dar. Aí eu fui na igreja que distribuiu uma rosa ungida. Você pode saber que atrás dessa rosa tem 50. A água ungida do Rio Jordão. Eu acho que o nível do Jordão está baixando lá quando a gente vai a Israel. Está baixando de tanto crente trazer água do Jordão. E o Monte Sinai está diminuindo a altura de tanta pedra que os crentes trazem. Brincadeira, não tem como diminuir aquilo. Pastor, o que significa isso? No Novo Testamento, ei crente, vem para cá. Vamos para o Novo Testamento? No Novo Testamento, nós não precisamos de coisas para nos relacionar com Deus. Nós não precisamos de uma porta que os crentes ficarem passando de uma porta. Quem passa tem vitória, deixa 100 de um lado e passa. Quem não deixa 100 não passa. Pastor, por que aqui na igreja não tem um monte de gente com talite, com quipá na cabeça, tocando aqueles troços fedorentos, chofar? Aqueles chifres, quando não tratados, cheira muito mal. Por quê, pastor? Porque nós não somos judeus. Tem algum judeu aí? Descendente direto? Pode ter um judiado, mas judeu? Nós não somos judeus, isso é da cultura judaica, é do Velho Testamento. Nós somos da dispensação da graça. Ah, pastor, quer dizer que é errado fazer isso? Não é errado. Só que nós não ensinamos. Por quê? Aquilo que no Velho Testamento estava nas coisas, nos símbolos, nós temos a substância, a essência, que é Jesus, que é a encarnação do Verbo de Deus. E agora já não precisamos mais de arca da aliança, não precisamos mais de candelabro, não precisamos mais tocar chofar. Por quê? Porque agora nós temos Cristo. Então, pastor, por que ela tocou então nas orlas de Jesus? É porque havia uma profecia que dizia que o Messias traria cura nas suas asas. E esta parte de sua veste, chamada orla, no hebraico é chamada de asas. Então a mulher disse: olha, a minha fé está fundamentada no que Deus disse.
Se este homem é verdadeiramente o Messias, ele traz cura nas asas. Lá na orla tem cura. Se esse homem é quem ele diz ser, só basta eu tocar ali que eu vou ser curada. E ela foi com essa determinação, e a sua fé se apoiou naquilo que Deus havia dito na sua palavra, que o Messias traria cura nas orlas, nas suas asas. E ela foi, e ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar. Ela foi chegando perto, foi chegando perto, foi chegando perto. Quando ela se abaixou e tocou, pum, na hora. Por quê? Porque a verdadeira fé se apoia na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ter cuidado com o misticismo religioso. Aí alguém diz: não, pastor, a Bíblia diz que eles pegavam os lenços e aventais de Paulo e levavam para as pessoas, e onde o avental tocava, as pessoas eram curadas, e as pessoas eram livres de qualquer mal, demônios. Pastor, no Novo Testamento está escrito que eles colocavam os enfermos nas calçadas para que quando Pedro passasse, pelo menos a sombra dele se projetasse sobre alguns deles. Pastor, meu irmão, isso é o povo expressando fé. Não era um método criado pelos apóstolos. Você não vê nenhum dos apóstolos mandando os discípulos fazer isso. Isso era a expressão de fé das pessoas. Ah, quer dizer que eu não posso tomar um copo d'água ungido? Pode. A água é bom. Tome esse, tome outros. E como diz alguém, tome 1,5 litros por dia. Mas em muitos lugares o evangelho se tornou místico, onde alguns pastores com má formação teológica, e eles estão trazendo objetos para dentro da igreja para que o povo se relacione com a sua fé, tenha contato com o divino, com o eterno, através de objetos. Nós não precisamos mais de nenhum objeto para nós termos contato com Deus. Nós não precisamos de arca, nós não precisamos de aliança, de candelabro, nós não precisamos de pão, nós não precisamos de toalha. Por quê? Porque nós temos a presença de Jesus em nós. A sua fé precisa estar apoiada na palavra de Deus. Ah, pastor, mas Deus não faz milagre assim? Faz. Por quê? Porque a pessoa creu, mas não foi o objeto. Quarta lição e última: o atraso não cancela o milagre. Vou repetir a primeira lição, para alguns que anotam: as necessidades igualam a todos. Segunda lição: a sua fé determina a hora do seu milagre. Terceira lição: o poder de Jesus sai dele, não de coisas. Ele diz: de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Não foi das orlas, foi dele. Quarta e última lição: o atraso não cancela o milagre. Enquanto Jesus falava com a mulher, chegou a notícia devastadora: Jairo, não incomodes mais o mestre. Por quê? Porque tua filha já está morta. Parecia que o milagre tinha chegado tarde demais. Jesus, quando vê a fé de Jairo titubeando, Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus está dizendo: para Deus não existe tarde demais. O que para o homem é o fim, para Deus é apenas o começo do milagre. A partir daquele momento, Jairo, que buscava uma cura, agora precisava de um milagre ainda maior, de ressurreição. A mulher precisava de cura, enquanto a filha de Jairo precisava de ressurreição. E o Senhor Jesus é Senhor das duas coisas. O atraso de Deus não é negação. Muitas das vezes Deus permite o atraso porque Ele quer fazer algo maior nas nossas vidas.
E o atraso é para nós, não é para Deus, porque Deus não chega atrasado. Tem um ditado católico que diz que Deus tarda, mas não falha. Não está na Bíblia isso. Mas por que não está na Bíblia? Porque Deus nunca chega atrasado. É nós que queremos as coisas antes da hora. Deus chega na hora certa. E Ele opera milagres porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Se Jesus tivesse chegado antes, Ele teria apenas curado, que já seria um milagre, teria curado a menina. Mas porque Ele chegou depois, Ele não apenas curou a menina, mas Ele ressuscitou a menina. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam em determinado momento da nossa vida e nos esquecemos que Deus tem um tempo, um propósito para tudo que acontece debaixo do sol. E nós precisamos entender, através da nossa vida de oração, qual é o tempo de Deus para nós. Então, pastor, por que nós devemos orar, sendo que Deus sabe tudo, Ele faz tudo? Porque a oração faz com que nós venhamos a entender os tempos de Deus na nossa vida. Quando nós oramos, nós começamos a entender, dizendo: Deus, essa vitória, essa resposta está na hora, Deus. Olha, está chegando, é a hora. Deus, faz isso acontecer na minha vida, porque eu entendo que é a tua vontade de me dar isso, e eu quero receber isso, através da minha fé, eu quero receber este milagre, porque o Senhor é um Deus de milagres. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus. Tem muita gente que aperta Jesus, mas pouca gente toca em Jesus. Quem são os crentes que apertam Jesus? São os crentes que ficam ameaçando Jesus: se o Senhor não me dá, eu vou me desviar. Se o Senhor não fizer isso, eu vou rasgar minha Bíblia. Já viu o crente orando assim? Se o Senhor não fizer isso, eu vou largar minha fé. Eu vou rasgar a Bíblia, vou jogar no chão. Meu irmão, não para com esse show. Para de show. Ei, para de show. Desce do palco. Não precisa rasgar a Bíblia, não. Não precisa ameaçar Deus, não precisa apertar Deus, não. É só tocar com fé. A multidão apertava, ninguém recebeu nada. Mas essa mulher chegando por detrás, com limitações, com fraqueza, ela apenas tocou com fé. Não seja contado no número daqueles que apertam Jesus. Jesus, o Senhor tem até o final do ano para eu casar. O Senhor tem até 2025, já dezembro 31. Ó, já passou. E você está aí ainda, na pista. Para de ameaçar Jesus. Você é servo. Faça como Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Se jogue aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, eu sei que tudo podes. Eu sou limitado, eu não posso fazer, eu estou diante de uma impossibilidade. O milagre não é para quem chegou primeiro. O milagre não é para quem tem posição. O milagre não é para quem tem nome, tem recursos. O milagre é para quem crê. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Este novo mês que já começou, eu quero estar pregando sobre isso. Por quê? Porque eu sinto no meu espírito que grandes milagres da parte de Deus estão vindo em nossa direção. É por isso que eu preguei no mês anterior aqui: fé santidade sem cara feia. É por isso que eu estou insistindo nessa direção, porque eu sinto o Espírito de Deus nos direcionando nessa direção, dizendo: meus filhos, se preparem, abram o coração, creiam,
creiam, acione a fé de vocês, porque está chegando sobre a sua vida milagres que para você eram impossíveis. Ah, pastor, mas eu não creio que milagres aconteçam. O milagre foi para o tempo dos apóstolos. Tem alguns pastores que defendem isso. São chamados de incrédulos. Não, cessacionistas. Mesma coisa. Mas os milagres são para hoje. Os milagres são para você que precisa de intervenção divina. Ah, mas eu estou esperando o pastor Torquato, quando ele subir, colocar a mão e lá vai colocar a mão em mim, eu vou receber. Pare com isso. A sua fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus. O Senhor diz em Isaías 55, toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Sabe o que significa isso? Que quando Deus libera uma palavra em sua direção, você tem que pegar essa palavra e fazê-la voltar para Deus carregada da sua fé. Deus se prometeu abrir as portas para você nesse país. Prometeu ou não? Então você não fique preocupado com o que o presidente alaranjado vai dizer. Você diga, Deus me deu essa promessa, eu recebi. Deus, aí você abre a boca e diz, Deus, a palavra que o Senhor enviou para mim, eu mando de volta para o Senhor. Senhor, eu creio nesse milagre. Você precisa acionar, usar a sua fé. Fé é como músculo. Se eu pedisse para vir aqui uma pessoa extremamente musculosa, pelo que eu estou vendo aqui, está em crise. É o pessoal que não precisa de ir na academia, são os que mais vão. Aí pegasse, ao mesmo tempo pegasse uma pessoa magra e colocasse do lado, aí eu ia perguntar, quem tem mais músculos? Os dois têm a mesma quantidade de músculos. Um utiliza, um exercita e outro não. É apenas isso. Fé, ela só cresce se você exercitar. Um certo dia os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Jesus, faz o seguinte, nós queremos fé. Nós queremos fé. O que nós precisamos fazer para termos uma fé? Aí eu imagino até os discípulos, a minha imaginação, dobrando o joelho, falando, Jesus, põe a mão, passa, faz uma transferência de ministério agora. Que nós gostamos muito desse show. Nós gostamos muito de receber as coisas sem pagar o preço. Passa para mim a tua unção aí, que você está anos sofrendo, batalhando, pagando o preço. Passa para mim aí de graça, que eu quero. Vai orar, crente. Vai orar, vai pagar o preço. Aí eles oraram, disseram, Jesus, ora por nós. Jesus falou assim, Sabe como que Jesus respondeu essa pergunta? Ei, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Em outras palavras, Jesus está dizendo, a sua fé, ela não cresce com imposição de mãos. A sua fé, ela cresce quando ela é acionada. É como uma semente, quando você planta, quando você coloca ela em ação, quando você coloca ela em contato com o solo apropriado. Quando você sabe o solo que você está plantando, e você viu que o solo está preparado, o solo está adubado, o solo está limpo, e você diz, olha, este solo que é o reino de Deus vai produzir. Então você pega a sua fé e lança neste solo, e quem planta espera uma colheita. Não há nada de errado de você quando semear, direcionar a sua semente. Pastor, mas por quê? Porque a semente, ela está carregada de poder. Deus, quando criou a semente do tomate, sabe o que Ele fez? Ele colocou dentro da semente do tomate, o tomate. Então como é que se produz tomate? Quando você pega a semente de tomate e você planta. Quando você coloca aquilo que você tem, a sua semente, em contato com o solo. Eu quero dizer o seguinte, quando você pega a sua fé
e coloque ela em contato com a palavra, como essa mulher fez. Se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar no que a palavra de Deus diz, eu vou lançar minha semente na direção do que a palavra de Deus diz. Se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. Experimente. Ah, pastor, mas eu não creio em milagres, grandes milagres. Comece pequeno. Comece orando por alguém com dor de cabeça. Sim. Ah, não, pastor, eu só quero começar com paralítico. Não. Comece com dor de cabeça, náusea. Comece pequeno. Eu estou me lembrando do testemunho. Uns anos atrás eu fui comprar casa sem dinheiro. Já viu isso? De vez em quando tem uns caras que fazem isso. Já viu uns crentes que compram casa sem dinheiro? Eu fui comprar casa e não tinha dinheiro. Aí eu estava ouvindo uma pregação e o pregador falou que se crer é possível e tal. E eu fiquei, aleluia, eu creio. E eu precisava de $5.000 para dar um sinal para segurar, para garantir o terreno, porque a casa seria construída ainda. E eu não tinha. Eu precisava de $5.000. Aí eu ouvi aquela palavra do pastor pregando. Aí ele falou assim: eu creio que eu vou receber $5.000. E na época o meu salário era $300 por semana, a $1.200 por mês. 675 era aluguel, 100 e pouco era a luz. Você já viu que não tinha jeito de arrumar $5.000 com o dinheiro que eu ganhava. Mas eu falei, eu creio. Aí lá dentro da minha cabeça eu fiz a perguntinha, como? Aí eu não criei, eu duvidei. Porque quando você pede e duvida, não espere receber nada. Na pregação do pastor eu falei assim, vou ter que diminuir o valor. Aí peguei e falei assim, não, eu creio que 2.500 eu vou possuir em nome de Jesus. Aí veio a perguntinha de novo, como? Porque eu ganhava 1.200 por mês. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não criei de novo. Meu Deus, a minha fé está muito fraca, vou ter que abaixar esse valor. Aí baixei para 1.500. Mas aí eu criei. Eu falei assim, não, agora, isso aí eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio que eu vou ter 1.500. E descansei, porque a minha fé alcançou aquele valor. Ah, pastor, isso é muito insignificante. Mas para mim foi importante. Porque eu acreditei que eu teria $1.500 quando eu ganhava 1.200 por mês. E eu teria 1.500 sobrando na conta. Como? Era um milagre, porque eu não ia roubar de ninguém. Aí, 2, 3 dias depois, chegou um cheque para mim, do seguro, $900 e poucos. Aí eu liguei para a seguradora e falei assim, chegou um cheque para mim de devolução. Aí a pessoa falou assim, não pastor, é que você pagou a mais, o seguro está te devolvendo do seu carro. Eu tinha 2 carros. Aí ele falou assim, ok, 900. Aí eu peguei aquele cheque, agradeci a Deus, falei, Deus, chegou 900, está faltando 600. Mas eu creio no seu milagre. Eu creio no seu milagre. Peguei aquele cheque, fui lá no banco depositar. Depositei 900. E fiquei esperando. Quando foi mais uns 2 dias, chegou outro cheque do seguro. Mas aí esse eu nem liguei para conferir. Já interpretei que era do outro carro também. Até hoje. Depositei 600 e poucos dólares. 900 mais 600, 1.500. Falei, tá aí. Aí eu falei, Deus. Fui lá para o meu quarto de oração, falei, Deus, agora minha fé subiu para 2.500. Subiu, Deus, subiu. Eu creio. Aí eu fiz a oração, como o pastor na pregação falou, faça oração crendo. Eu fiz oração, dei um tei. Dias depois, eu estava com 2.500, eu falei, meu Deus do céu, não deu 30 dias, eu tenho mais vários dias ainda. Deus, a minha fé chegou em 5.000 agora. Chegou em 5.000.
Eu não sei como, não sei de onde, eu só sei que o Senhor vai fazer. Eu preciso comprar essa casa, Senhor. Eu moro num apartamento tão apertado que para eu mudar de ideia eu tinha que ir no corredor. O troço era pequeno. Eu me sentia onipresente no meu apartamento. Eu entrava num cômodo, parece que eu estava em todos. Falei, Deus, agora eu creio uns $5.000 para me garantir, segurar esse terreno, dar esse sinal. Deus, eu creio, Deus. Agora eu creio, Deus, me perdoe que lá eu duvidei, mas agora não. Eu vi o teu milagre, então Deus, eu creio. E eu fiquei só esperando. Por quê? Porque a minha fé havia alcançado aquele milagre. E antes do final do mês, estava lá. Eu pregava, vendia fita cassete, lembra? Lembra do fita cassete VHS? Eu levava, fiz uma capa, vendia. Meu irmão, naquele mês, todo mundo resolveu comprar as minhas fitas. Só não comprava por nada. Eu tinha que obrigar e ameaçar, e mandar o diácono trancar a porta. Naquele mês, os crentes tudo compraram as fitas. E faltou um valor menor. Um jovem me ligou, pastor, eu preciso falar com você. E eu era líder de jovens. Pastor, eu preciso falar com você hoje, urgente. Eu falei, meu Deus do céu, jovem procurar o líder, o pastor de jovens de noite. Eu já pensei, adulterou, merendou, ou alguma coisa grave. Não, pastor, eu preciso falar com você hoje. Tem que ser hoje. Aí eu falei, ok, então vem. Chegou, ele estava tremendo. Eu falei, pastor, toma isso aqui. Embolado assim no envelope. Eu falei, meu Deus do céu, os caras estão me passando droga aqui dentro da minha casa. Que negócio é esse? Aí eu abri assim e vi um monte de dinheiro. Eu falei assim, o que é isso, irmão? Pastor, já faz umas 2 semanas que Deus me falou para te dar esse valor aqui. E eu não sei porquê, pastor, o senhor não pediu, o senhor não pede dinheiro de ninguém. Eu sei que o senhor é chato com isso, o senhor não se mete com isso. Mas eu não sei, mas toma, pastor. Eu contei o dinheiro, meu irmão, não era exatamente o que estava faltando? Para completar os 5.000? Quando você crê, você está dizendo, Deus, eu estou pronto para receber aquilo que o Senhor prometeu. Vamos estar em pé. Quero orar por você. Você que precisa de um milagre, de uma intervenção divina. Você que precisa de algo que só Deus pode fazer. Meu irmão, se só Deus pode fazer, você está no lugar certo. Porque eu também preciso de coisas que só Deus pode fazer. Eu preciso de milagre também que só Deus pode fazer. Eu também preciso. Ah, pastor, o senhor precisa? Preciso. Você precisa de algo que só Deus pode fazer? Tudo que você precisa fazer é crer e orar e pedir, Deus, me revela o tempo certo, me mostra a hora certa, me mostra, como aquela mulher, se eu tão somente tocar, o que está me separando do meu milagre é a distância da orla das vestes dele. O que está me distanciando é essa distância, é este obstáculo, é este empecilho. Mas eu vou vencer este obstáculo, eu vou chegar a esse objetivo, eu vou tocar. Nesta noite o Senhor Jesus está aqui e você pode tocá-lo pela fé. Pela fé. Aí você diz, pastor, mas não tem jeito, é impossível. É verdade, essa é a realidade do problema. Mas você está clamando a um Deus que pode resolver coisas impossíveis. E se você crer, tudo é possível ao que crer. Pastor, será que Deus pode me curar? Será que é vontade dele que eu seja curado? Ou é vontade dele que eu viva sofrendo, com dores, sem dormir, passando mal? Será, pastor, que é vontade de Deus que eu viva na miséria, no aperto, no sufoco o tempo inteiro? Será que Deus quer a vontade dele que eu viva perturbado? Não é vontade de Deus. É vontade de Deus que você viva uma vida abençoada, próspera, frutífera. Esta é a vontade de Deus para você. Basta você crer. Você vai ter que acionar a sua fé. Você vai ter que pegar a sua fé e dizer, Deus, essa é a minha situação.
Esse é o problema. Tem alguém que tem alguma situação para apresentar a Deus? Levante a sua mão como sinal de que você precisa de intervenção divina. Agora você vai precisar liberar a sua fé. A sua fé em direção à sua mão. Você vai liberar a sua fé e vai dizer: Deus, eu creio, Deus. A minha fé alcança este milagre. A minha fé alcança esta impossibilidade. A minha fé é capaz de alcançar esta provisão. A minha fé alcança essa resposta. Deus, a minha fé alcança a mudança desse veredito. Deus, a minha fé alcança o green card. Deus, a minha fé alcança eu comprar a minha casa, eu prosperar neste país. A minha fé alcança sair desse sufoco. Deus, a minha fé alcança viver em paz no meu casamento, com relacionamento com os meus filhos. A minha fé alcança este milagre. Deus, eu creio, eu tomo posse pela fé. Quando você conseguir crer que isto que você está pedindo, Deus, é vontade de Deus para te dar, eu quero que você feche a sua mão, ponha sobre o teu coração e diga: Deus, agora eu vou te agradecer, agora eu vou te louvar, porque Tu és fiel para cumprir, Tu és fiel para realizar. E quando Deus fizer por você, você vai testemunhar. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que subir aqui no púlpito? Não, você pode subir no púlpito, você pode, mas você vai falar para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus familiares. Você vai na rede social e vai dizer: gente, eu estava esperando essa resposta de Deus e agora chegou. Você vai dizer para os seus amigos: ei, Deus me visitou, Deus respondeu a minha oração, Deus respondeu o meu clamor, e a resposta de Deus chegou na minha casa. Será que você pode glorificar a Deus? Você pode agradecer a Deus? Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. A sua fé precisa estar fundamentada na palavra. Tudo é possível ao que crer. Quantos glorificam o nome do Senhor?